Sabe o bicho-papão? Que é aquele bicho-papão que a gente conhece desde criancinha, que os nossos pais usam para nos conter nos momentos que a gente ainda não tem muito entendimento das coisas, e eles precisam nos conter, especialmente relacionado com as coisas obscuras, né? Que é justamente do que a gente não tem entendimento, como o medo do escuro, o medo das coisas desconhecidas. E geralmente eles usam o bicho-papão e conseguem conter as criancinhas, porque elas ficam com medo do bicho-papão. E o bicho-papão realmente é muito assustador. Meu nome é Wilson do Amaral e é com grande satisfação que recebo você aqui no canal Pensando e Descobrindo. E antes de irmos para o vídeo, peço que você se inscreva no canal, que é um botãozinho que tem aí embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Não tem que pagar nada, você só clica e já está inscrito. Não tem que preencher nada, não tem que fazer mais nada além de clicar. E você se inscrevendo no canal, você está impulsionando o canal, porque o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo está bombando e vai distribuir o vídeo para mais pessoas fora da minha rede, e essas pessoas vão acabar assistindo. Você também pode contribuir com o nosso canal curtindo o vídeo e também compartilhando ele com seus amigos. Muito obrigado. Vamos para o vídeo então. Então, falando em bicho-papão, quando eu servi o exército, quando eu tinha 18 anos, em janeiro de 1984, fui servir o exército no 16º Grupo de Artilharia de Campanha aqui em São Leopoldo. Fica ao lado da Unicinos, do Campus Novo, né? Conhecido naquele tempo como Novo Campus. Fazia um mês que eu tinha completado 18 anos, então fomos servir o exército, fomos ter uma experiência totalmente nova, completamente nova. Talvez a gente pudesse dizer que é uma experiência onde se separam os homens dos meninos. E na verdade eu acho que isso tem realmente sentido, se dissermos isso. Mas no exército nós fomos conhecer muitas realidades e uma delas foi o bicho-papão, né? Nós justamente estávamos ainda no regime militar, 1984 ainda era o regime militar. Nosso presidente era o presidente Figueiredo, que do meu ponto de vista não era assim tão militar, né? E nem tão ditador. Mas nós íamos sair do regime militar a partir do próximo ano, que seria 1985. Mas ainda tínhamos muitos reflexos ainda da ditadura, né? E um deles era justamente o bicho-papão. Naquele tempo a própria Globo passou uma minissérie, né? Onde tratavam desse assunto, né? Do golpe militar, do regime militar. Eu não me lembro mais o nome da minissérie, mas vou procurar depois no Google e vou colocar na descrição, vou colocar no vídeo, né? Colocar na legenda do vídeo. Pois bem, o bicho-papão, na verdade, se chamava comunismo, porque para nós que não sabíamos nada de política, ouvir falar de comunismo era uma coisa realmente muito assustadora, né? E eu, por exemplo, me assustava muito, né? Porque só se ouvia falar de comunismo, assim, ilustrando como comunismo, por exemplo, o regime de Cuba, que se ouvia falar sempre, né, de ser um regime muito autoritário, regime fechado, perseguido. Também se ouvia falar um pouco de comunismo em relação à União Soviética
Nós sabíamos que existia uma tal de Guerra Fria, que nós nem sabíamos até que ponto era realmente fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E se nós formos olhar daqui para lá, nós vamos ver que qualquer um dos dois era um regime autoritário, embora que o capitalismo não pareça autoritário. Mas o regime soviético apareceu muito mesmo, assim como sendo o efeito mais ruim, apareceu para nós aqui no Brasil, eu diria que talvez no Ocidente, quando lá em 1989 começou-se a ver que não tinha alimentos no supermercado na União Soviética. Que as pessoas iam no supermercado e estava vazio. E produtos tinham data para chegar. E as pessoas só tinham uma marca de carro para comprar. E na realidade isso não era uma boa coisa, né? Eu fico me imaginando num país onde chega no supermercado e não tem o que comprar para comer. É uma coisa realmente muito estranha. E eu presumo que um estado que chegou a esse ponto é um estado realmente muito incompetente. Mas nós vimos conhecer o comunismo aqui no Brasil. E eu digo agora daqui, olhando lá para trás, para 1984, que o comunismo era um bicho-papão. Por quê? Porque ele foi usado apenas como pretexto para o golpe militar de 1964. E foi um golpe dado pelas elites contra o povo popular, contra o trabalhador. E daí, ainda naquele tempo, lá em 84, eu não ia entender o que eles queriam, o que era realmente o comunismo. E se realmente tinha comunismo e se houve ameaça de comunismo no Brasil. Mas eles nos assustavam com o comunismo, eles faziam com que nós temêssemos os comunistas. Mas os comunistas eram somente um inimigo imaginário. E, na verdade, era apenas isso que eles eram. E hoje eu vejo lá, olhando para 1964 e para os anos de chumbo, que o comunismo era só um pretexto para um golpe de dominação da extrema-direita, dos poderosos economicamente, para cima dos pobres, para cima dos trabalhadores. Ele era um inimigo imaginário, o comunismo, porque na realidade o comunismo nunca teve na iminência de tomar conta do Brasil. A única coisa que teve na iminência de se tornar realidade aqui no Brasil é uma justiça social trabalhadora, sem comunismo, sem imposição. Porque o que é temível na União Soviética, em Cuba e nos países comunistas é que o comunismo é imposto e as pessoas são obrigadas, as pessoas não têm escolha, as pessoas têm que aceitar. Então, aqui no Brasil nunca vi comunismo, não houve comunismo. O que houve foi um golpe da extrema-direita, dos poderosos economicamente, não de todos, contra os trabalhadores para suprimir os seus direitos, para fazer com que os trabalhadores se contentassem com a miséria que ganhavam e trabalhassem cada vez por menos. E eu digo que o comunismo que era apresentado naquele tempo, e que era inclusive dito que na Unicinos tinha um grupo terrorista chamado Pilar, que queria atacar o quartel para roubar armas, para fazer terrorismo, e que eles eram comunistas, né? Eu entendo hoje, vendo daqui para trás, que aquilo tudo era bicho-papão, porque era simplesmente uma maneira de abafar o nosso interesse por querer saber o que era realmente comunismo. Sabe, tem um amigo judeu, né, que ele diz que ele começou a questionar os professores no colégio, começou a questionar os pais, quando ele soube que Jesus Cristo era um judeu, e ele ficou intrigado porque que ninguém queria falar sobre Jesus Cristo.
E daí eu, pensando a respeito do que eles diziam de comunismo, vejo hoje que era a mesma coisa. Que eles assustavam nós com o comunismo para que nós não quiséssemos saber de política, para que nós não quiséssemos saber de nenhum regime que fosse trabalhar e querer fazer um governo pelos pobres também. Um governo onde existisse distribuição de renda, onde existisse justiça social, onde o pobre trabalhador pudesse ganhar mais para poder consumir os produtos que ele produzia e que ele produz. Na verdade, é isso que eu chamo de bicho-papão quando eles falam em comunismo. Porque nós vimos a partir de 2016, a partir de 2015, 2014, nas redes sociais, toda essa história de comunismo para cima de um monte de gente que não era politizado, mas que agora tinha acesso às redes sociais e que iam ficar impressionados de novo com a palavra comunismo, com esse viés de bicho-papão, de coisa assustadora. E eu fiquei olhando e pensando, não acredito que em pleno século XXI, em plena era da iluminação da informática, que traz o conhecimento para as pessoas, eles vão simplesmente derrubar qualquer ideia de justiça social, chamando isso de comunismo, e os próprios pobres e trabalhadores vão acreditar nisso e vão simplesmente repercutir isso na internet e vão militar contra eles mesmos, chamando de comunismo. Olha, as pessoas acreditarem nesse bicho-papão e achar que realmente chegou a existir comunismo no Brasil e que o comunismo poderia tomar conta do Brasil e dividir o Corsa Sedan do coitado do Jeca Tatu, isso realmente me faz cair os butiá do bolso. E eu fico perplexo. E vejo que as pessoas se traíram o seu próprio povo, colocando esse governo que só trabalha pelos ricos e que não tem nem sequer constrangimento de disfarçar e declaradamente diz: nós vamos diminuir a taxa de fabricação do jet ski, porque isso é uma injustiça, mas nós não vamos diminuir o preço do arroz e do feijão no supermercado. Nós não acreditamos realmente que tem pessoas passando fome no Brasil, que o Brasil está tudo bem. E o pior é que os próprios famintos acreditam neles e ainda ficam defendendo eles na internet, contra aqueles que lutam em favor do povo. Eu não sou a favor de PT. Nunca fui de partido nenhum e nem quero ser. Mas eu sei que não existe comunismo no Brasil e que o PT que governou no governo do Lula e no governo da Dilma não foi comunista e também não foi autoritário. Tanto é que a Polícia Federal, que a Justiça, que todos os órgãos tiveram autonomia e foram tão autônomos que o Sérgio Moro pôde prender o Lula sem prova nenhuma, com umas provas muito fajutas, nada nem sequer enjambrada para dar a intenção de que era verdade. Portanto, eu digo para você, não, ninguém, o Lula, o PT jamais perseguiu religião alguma, muito menos a religião cristã. Ao contrário, esses partidos é que fizeram o trabalhador crescer um pouco financeiramente e conseguir comprar carro e melhorar as suas casas, melhorar as suas rendas, comer melhor. Portanto, eu digo, comunismo é só um bicho-papão que eles dizem para fazer você se encolher e desistir dos seus projetos. Termino por aqui e desejo que todos reflitam a respeito disso. E peço que você se inscreva no canal, que compartilhe, que curta.
e que nos ajude. Muito obrigado.